Que a graça e a paz de Deus, nosso Pai, e a do Senhor Jesus Cristo esteja com todos vocês, esteja com todos nós. Graças a Deus, mais um dia para falar da palavra de Deus, muito bom para a gente aprender mais um pouquinho, ter um conforto e esperança. Parabéns, aniversariantes, e Jesus te abençoe, que você possa fazer muitos anos ainda de vida. No final estaremos orando por você, crendo no milagre de Deus. Amém? Vamos ler um texto bíblico onde Jesus fala do pecado sem perdão. Existe pecado sem perdão? Jesus fala. Hoje a gente vai ver sobre esse texto. Lê para nós, por favor. Por esse motivo, eu lhe digo: todo pecado e blasfêmia serão perdoados aos homens, mas a blasfêmia contra o Espírito não será perdoada. Todo aquele que disser uma palavra contra o Filho do Homem será perdoado, mas quem falar contra o Espírito Santo não será perdoado, nem nesta era, nem na era que há de vir. Mateus 12, 31, 32. Amém. Jesus expulsa o demônio de uma pessoa surda e muda. E a pessoa passa a ouvir e a falar. A gente viu isso antes, né? Então os fariseus, inimigos de Jesus, famosos inimigos, dizem ter Jesus expulsado o demônio por meio de Beelzebul. Príncipe dos demônios, ou Satanás, seria a mesma pessoa. Então Jesus diz que todo pecado tem perdão, mas a blasfêmia contra o Espírito Santo não tem perdão. Então perguntamos, o que é blasfêmia contra o Espírito Santo? Pois nós vamos ver isso. Teoricamente você responde isso em poucas palavras, não é? Mas nós vamos provar com textos bíblicos e vai ser muito bom. Então o tema é o pecado sem perdão. O pecado sem perdão. Então, como nós lemos, trouxeram o endemoniado, cego e mudo. Jesus expulsa o demônio e ele passa a ouvir e falar. Então toda a multidão ficou muito admirada com aquilo, não é? E os fariseus, para não perderem posição para Jesus, e eles tinham que achar uma explicação para aquele milagre, e não era uma coisa comum, e não é qualquer um que faz isso, uma pessoa que não fala e não ouve. Então eles tinham que achar uma maneira de explicar isso e degredir a imagem de Jesus. Falou, ele fez uma coisa extraordinária, mas fez por meio de Beelzebul, príncipe dos demônios, ou que seria o próprio Satanás. Nós, na pregação anterior, no Velho Testamento, nós explicamos bem certinho quem é Beelzebul, né? É o príncipe das moscas, lá da religião lá por lá, da Caninéia. Então Jesus se defende. Bom, vocês estão falando que eu expulso o demônio, o Beelzebul, eu vou explicar para vocês que não. Aí Jesus diz assim, o 12, 28 aí, eu copiei. 12, 28? Lê para mim. Mas, se eu expulso os demônios pelo Espírito de Deus, logo é chegado a vós o reino de Deus. Mateus 12, 28. Jesus diz que expulsa os demônios por meio do Espírito Santo, o Espírito de Deus. E acrescenta, e se eu expulso os demônios pelo Espírito Santo, é sinal de que o reino de Deus chegou até vocês. Então eu não expulso. Jesus disse, eu não expulso por Beelzebul, pelo Espírito Santo. Isso é sinal que o reino de Deus chegou até vocês. E tudo que Jesus fazia era pelo Espírito Santo. É difícil nós entendermos o Espírito Santo. Deus Pai, Deus Filho, que é Jesus, até compreensível, mas o Espírito Santo há muita dúvida. Porque o próprio Jesus era Deus. E o próprio Jesus tinha o Espírito Santo dele enquanto na terra. Porque Jesus estava limitado a um corpo humano. Ele era Deus homem e Deus Pai. Grande mistério. No Evangelho de Lucas 4, 16 a 21, Jesus, no sábado, entra na sinagoga em Nazaré, sua cidade, e abre o livro de Isaías
e lê Isaías 61:1. Então, lendo Isaías 61:1, ele vai ler Lucas aqui 18:19, na verdade ele está se referindo ao livro de Isaías 61:1. Lê para mim. O Espírito do Senhor está sobre mim, pois que ungiu para evangelizar os pobres, enviou-me a curar os contritos de coração, a proclamar liberdade aos cativos e restauração da vista aos cegos, e a pôr em liberdade os oprimidos, a anunciar o ano aceitável do Senhor. Lucas 4, 18 e 19. Jesus diz estar em Isaías 61:1 falando sobre ele. Ó, essa passagem que eu li, chega em Nazaré, abre o livro em Isaías 61:1 e lê. E ele diz, essa passagem aqui está falando de mim, que sou o Messias. E começa assim: o Espírito do Senhor está sobre mim. Então lá, Isaías, no Velho Testamento, já está falando que o Messias, o Espírito do Senhor, o Espírito Santo, estaria sobre o Messias. E Jesus diz, o Espírito Santo está sobre mim. Jesus estava declarando ser o Messias, o Cristo. E ao mesmo tempo estava dizendo que o Espírito Santo estava sobre ele. O Espírito Santo estava dentro dele. O Espírito Santo estava dentro de Jesus, habitando nele. Grande mistério. Por isso Jesus fazia muitos milagres. Porque através do Espírito Santo pelo qual Jesus fazia milagre. Então, se Jesus fez aquele milagre de expulsar o demônio e a pessoa passar a ouvir e falar, foi através do Espírito Santo, que desde Isaías já estava dizendo que Jesus expulsaria os demônios e faria muitos milagres, e que o Espírito de Deus estava sobre ele. Então isso aí já não é nem do novo, do velho também. Mas como os fariseus não acreditavam ser Jesus o Messias, e muito menos dele expulsar os demônios pelo Espírito Santo, para caluniar Jesus disseram ter Jesus expulsado o demônio por meio de Bezebu, príncipe dos demônios, ou Satanás. Então Jesus disse essas palavras: bom, vocês me acusaram que é pelo demônio, né? E eu provei para vocês que Jesus realmente tinha o Espírito Santo dentro dele. Então Jesus vai responder com essa mesma palavra que foi lido no texto básico. Então diz assim, lê para mim de novo. Por esse motivo eu lhes digo, todo pecado e blasfêmia serão perdoados aos homens, mas a blasfêmia contra o Espírito não será perdoada. Todo aquele que disser uma palavra contra o Filho do Homem será perdoado, mas quem falar contra o Espírito Santo não será perdoado, nem nesta era, nem na era que há de vir. Mateus 12, 31 e 32. Sabe o que é o bom da palavra de Deus? É que cada dia você aprende uma coisa. Sempre alguma coisa nova. Estudando esse versículo, eu vi algumas coisas que a gente faz que é blasfêmia contra o Espírito Santo. Por exemplo, vamos lá estudar sobre o que essa palavra blasfêmia, o que quer dizer. É sinônimo de blasfêmia. Palavras similar a blasfêmia. Afronta, agravo, ataque, desacato, insulto, ofensa, ultraje, tolice, calúnia, difamação, praga, negação, e tem algumas coisas que eu já vou acrescentar. Irreverência. Irreverência. Cuidado. É blasfêmia. Significado de blasfêmia. Palavra que insulta o sagrado. Eu conheço tanta gente que fala palavras que insultam o sagrado. A gente tem que respeitar o sagrado. Um dia uma pessoa deu um CD para mim ouvir e desacatou muito o sagrado. Eu falei assim, fala de tudo, mas não entra numa área que você não conhece. Respeita. Por exemplo, eu conheci uma colega e ela foi falar de um ônibus que foi acidentado, que a pessoa estava em Aparecida, e ela dizia assim, aí eles foram ver Cidinha. Que isso? Para você não significa nada, mas para o outro significa respeito ao sagrado.
Eu lembro de um comediante que ele punha lá o vestido de pai de santo, criticava pastor, criticava todo mundo. Ele entrou numa depressão e passou a vida inteira. Ele falou, 10 anos, 20 anos da minha carreira, eu continuei a trabalhar porque eu tomava antidepressivo. Cuidado com o sagrado, isso é blasfêmia. Insulto ao religioso. Difamação do nome de Deus. Usar o nome sagrado em expressões vulgares. Isso é difamar o nome de Deus. Falar de assuntos sagrados sem reverência. Isso é calúnia contra o Espírito Santo. Atribuir defeitos a Deus. Isso é problema de Deus. A gente faz um pouco isso. Deus criou esse mundo aí, criou esse povo. A gente faz isso de vez em quando. Isso é um pecado sem perdão. Atribuir defeitos a Deus. Negar atributos de Deus. Eu estava pensando isso. Às vezes Deus dá um emprego para uma pessoa maravilhoso no concurso que ele passou, sem estudar, sem nada. Não, todo mundo tem esse empreguinho aí. Isso é fácil. Aí o filho dele presta concurso, não passa, a mulher presta, não passa, o neto presta, não passa. Como é empreguinho, foi Deus que deu. Aprenda a reverenciar. Isso é blasfêmia. Deus te dá uma bênção e você fala que não é. Ah, eu consegui porque eu sou um cara de método e eu tenho muito, e eu estudo nada. Agradeça a Deus que fez você uma pessoa de método. E agradeça a Deus que te deu inteligência. Porque tem muita gente que é incapaz mentalmente, está cheio, que não consegue memorizar nada, não consegue aprender nada, são totalmente dependentes. Ah, eu sou isso, médico. Isso é blasfêmia contra o Espírito Santo. Na negação de qualquer de seus atributos, a gente falou, insulto ao religioso. O que é insulto ao religioso? Você já reparou um negócio? A gente tem reverência, vai lá conversar com o governador, a gente conversa. Mas quando chega na igreja, cara, é uma coisa. Falta soltar pum. Isso é blasfêmia, falta de reverência com as coisas de Deus. Aí põe o pé para cima, conta até. Que isso? Está na casa de Deus, reverência. Isso é insulto. Porque é o sagrado, quem está lá não vale nada. O cara que passou a semana toda preparando o sermão, ele não tem valor nenhum. Isso é insulto, não escutar a voz de Deus. Respeita quem preparou o sermão. Porque você vai num punhado de igreja, você não vê para o sermão preparado. Aí quem prepara, você faz o maior pouco caso. Isso é insulto, isso é reverência. E quando eu estava lendo isso aqui, falei, meu Deus, quantas vezes nós blasfemamos contra o Espírito Santo. Então, o que os fariseus estavam fazendo era o quê? Atribuindo ao Espírito Santo o que Jesus fazia, que era pelo demônio, que era pelo Beelzebul. E com falta de reverência, falta de respeito com a pessoa de Jesus Cristo, que era mestre. Jesus era o Messias. Tudo isso é blasfêmia. Essa palavra envolve muito. Duas maneiras de blasfemar contra o Espírito Santo. Tem duas maneiras. Um é ofender ou insultar o Espírito Santo. É exatamente o que os fariseus estavam fazendo. Jesus expulsou o demônio por meio do Espírito Santo e os fariseus disseram ser por meio de Beelzebul, o príncipe do demônio, ou o próprio Satanás. Estavam chamando o Espírito Santo de Beelzebul, de Satanás. Ofenderam, insultaram o Espírito Santo. Eles não ofenderam Jesus, eles insultaram o Espírito. Jesus estava expulsando o demônio pelo quê? Pelo Espírito Santo. Quando eles falaram que é pelo Beelzebul, eles chamou o Espírito Santo de Beelzebul, de Satanás. Eles não insultaram Jesus, insultaram o Espírito Santo. Muitas vezes é blasfêmia com o Espírito Santo. Às vezes você está achando que o cara não tem valor nenhum, mas você não está ofendendo a pessoa, você está prendendo o Espírito Santo, porque está levando a palavra de Deus. E a palavra de Deus é através do Espírito Santo. Isso é blasfêmia. Isso não tem perdão. Se você estiver lá no inferno, não vai falar que eu não falei. Não foi minha culpa. Estou ensinando aqui. Tenha um pouco de reverência. Faça um pouco pelas coisas de Deus. Prepara bem. Faz as coisas com carinho. Não. Então, lava as mãos. Segunda maneira, recusar a habitação do Espírito Santo. A pessoa que ofende o Espírito Santo está automaticamente recusando o Espírito Santo habitar nele.
E quem não tem o Espírito Santo habitando dentro de si, quem não é guiado pelo Espírito Santo, não é filho de Deus. Ah, mas tem isso? Tem. Lê Romanos 8, 9b para mim. Mas se alguém não tem o Espírito de Cristo, esse tal não é dele. Romanos 8, 9b. Então, se nós não temos o Espírito nosso, nós não somos dele. Se eu não estiver habitando. Se a pessoa não tem o Espírito Santo, a pessoa não é de Jesus Cristo. Porque todos que são guiados pelo Espírito de Deus, esses são filhos de Deus. Romanos 8,14. É guiado pelo Espírito Santo? É filho de Deus. Não é? Não é. Gente, as Escrituras. Está lá Romanos 8,14. Deus nos selou com sua propriedade e pôs o seu Espírito em nossos corações como garantia. Então Deus nos selou, fomos selados, estamos garantidos. Como propriedade de Deus, por quê? E pôs o seu Espírito dentro de nós, no nosso coração, como garantia. Ele é a garantia. Gente, a figura do Espírito Santo é importantíssima. A gente não dá tanta reverência ao Espírito Santo ao ponto de dizer para assim, ó, vocês estão me xingando, não tem problema não. Mas se você xingar o Espírito Santo, cuidado. Vai ser bom para vocês. E quantas vezes nós fazemos isso? Quantas vezes nós fazemos isso? Isso está lá em 2 Coríntios 1, 22. 2 Coríntios 1, 22. Recusar o Espírito Santo é recusar Jesus. Quem recusa o Espírito Santo, recusa automaticamente Jesus. Diz assim, em João 16, 8, vai para mim. E quando ele vier, convencerá o mundo do pecado e da justiça e do juízo. João 16, 8. Está falando aqui, quando ele vier quem? O Espírito Santo. Jesus é o Pai, lembra? E ele falou, fica aí, o Espírito Santo descerá sobre vós. Convém que eu vá para que ele desça. O Espírito Santo nos convence ser Jesus o Messias de Deus. Se recusarmos o Espírito Santo, estamos recusando o próprio Jesus. Porque o Espírito Santo é quem nos faz crer ser Jesus o Messias de Deus. Então, quando o Espírito Santo está em nós cremos em Jesus Cristo, o Filho de Deus, através do Espírito Santo. Se recusarmos o Espírito Santo, nós não vamos crer em Jesus. E a salvação só através de Jesus. Por exemplo, a salvação só através de Jesus. Lê para mim João 14, 6. Disse-lhe Jesus, eu sou o caminho e a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. João 14, 6. O próprio Jesus disse ser ele o único caminho que nos leva a Deus, nos leva ao Pai. Ele diz assim, eu sou o caminho, e ninguém vem ao Pai a não ser por mim. É interessante que ele não diz assim, ninguém vai ao Pai, ninguém vem ao Pai, ele, o Pai era o mesmo. Não há salvação em nenhum outro, pois debaixo do céu não há nenhum outro nome dado aos homens pelo qual devamos ser salvos. Atos 4:12. Não há outra pessoa que nós podemos ser salvos. Não há outro nome, não há outra pessoa. Só Jesus Cristo. Atos 4:12. Lê a conclusão para mim, por favor. Blasfêmia contra o Espírito Santo é insultá-lo, é desprezá-lo, porque o Espírito Santo é quem faz a pessoa crer em Jesus. E crendo em Jesus, a pessoa é salva, porque Jesus é o único caminho que leva a Deus. Não faça como os fariseus. Não blasfeme contra o Espírito Santo. Não recuse o Espírito Santo. Escute a voz do Espírito Santo e creia em Jesus. E receba a salvação e muitas bênçãos mais. Amém. Você blasfema contra o Espírito Santo, o desprezando? Eu blasfemo contra o Espírito Santo, o desprezando? Eu, particularmente, eu acho que eu preciso mudar muitas coisas na minha vida. Que nós temos blasfemado contra o Espírito Santo. Sim ou não? Responde você mesmo. Você crê ser Jesus o único caminho que leva a Deus? Ou você acha que um prêmio na loto,
né? Uma promoção, um carro Zé que leva a Deus, ou é Jesus? A vida aqui é muito curta. A gente tem que pensar um pouco na eternidade, na vida. Estava conversando com um sujeito. Ele chegou para mim e falou assim, já velho, dinheiro é tudo, resolve tudo. Eu falei assim, vou contar um caso para você. Eu conheci um velho, ele tinha 90 anos e ele ganhou na loteria. Não sei se foi sozinho, não, mas ele ganhou uma bolada. E o repórter disse para ele, o que você vai fazer com esse dinheiro? O que você queria comprar? Ele falou assim, eu queria comprar mais 10 anos de vida. E ele não compraria. Mas se ele estivesse com Cristo, ele poderia morrer, estava com Deus. Esse dinheiro ia ficar aqui, mas ele estaria com Deus. Não sei se ele conhecia Cristo. Que Deus nos abençoe. Vamos falar a oração repetida? Deus adorado. Deus adorado. Pai da fé. Pai da fé. Não me deixe blasfemar. Não me deixe blasfemar. Desprezando o Espírito Santo. Desprezando o Espírito Santo. Porque ele me faz crer em Jesus. Porque ele me faz crer em Jesus. O único caminho até a ti. Como o único caminho até a ti. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Amém. Amém. A Bíblia diz assim em Romanos 8:26. E da mesma maneira, também o Espírito ajuda as nossas fraquezas, porque não sabemos o que havemos de pedir como convém, mas o mesmo Espírito intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Romanos 8:26. Amém. O Espírito Santo nos ajuda nas nossas fraquezas. Qual a sua fraqueza? Às vezes vencer uma tentação do vício, você não consegue ser fiel. A sua família, seu emprego, você não para em nada. A sua fraqueza é às vezes um filho nas drogas, sua vida financeira ou a saúde que você precisa. Alguma fraqueza, o Espírito Santo te ajuda. Ele intercede por você, intercede por mim. O Espírito Santo intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Jesus, o Espírito Santo pede por nós junto ao Pai. E às vezes com muita angústia, que nós às vezes, pelo que pedimos, muitas vezes nós pedimos uma coisa muito angustiada, precisamos muito, e o Espírito Santo está dentro de nós, rogando junto ao Pai. Ao mesmo tempo que Ele está com nós, grande mistério, Ele está ao Pai, pedindo por nós, Pai, tenha misericórdia. Nós passamos essa semana por um problema desse. Que a gente precisava de um milagre de Deus. E eu descansei em Deus, falei, Senhor, está na tua mão. E deu tudo certo. Eu sei que o Espírito Santo vai para o Pai. Pai, tenha misericórdia. Até por aquilo que não precisamos, aquilo e não sabemos que precisamos, até aquilo que precisamos e não sabemos que precisamos, o Espírito Santo intercede por nós. Você sabia que nós precisamos de muitas coisas e não sabemos que precisamos? Ou não? O Espírito Santo pede. Sabe que nós somos? Nós somos crianças espiritualmente. Sempre seremos. Você já viu criança te pede uma coisa e ela está precisando de outra? É verdade ou não é? A criança te pede às vezes um brinquedo, um doce, um trem assim que agrada a ela. E aí a mãe e o pai sabem que precisa de um calçado. É verdade ou não é? O pai já precisa que precisa de um colégio melhor, que tem que pagar o colégio dele, que precisa melhorar a alimentação, que está doente. Então tem vários problemas que o pai está preocupado, está correndo e a criança está pensando só em divertir. A criança pensa em divertir. Não é isso? Já viu criança preocupada com alguma coisa? Não. Às vezes nós somos crianças. Como diz o apóstolo Paulo, a gente está tomando leite a vida inteira. Não amadurecemos. Mas o Espírito Santo sabe o que nós pedimos. Às vezes tem um perigo na nossa vida, algum problema que vai acontecer e ele sabe. E ele pede ao Pai, tenha misericórdia. Ele não está vendo que está precisando desse milagre, mas ele está precisando. Quantos problemas de saúde que a gente tem, a gente nem sabia que tinha. Quando você chega lá, o médico fala assim, mesa de cirurgia. 2 vezes entupida aí, 3. Se não fizer agora, você nem sabia disso. Mas o Espírito Santo está intercedendo.
Amém? Tenha fé, você não está só. Deus Pai escutará as suas orações. Jesus Cristo também intercede por você, por mim, ao Pai. Quero orar com você. Amém? Deus Pai, querido Pai, Deus amado, Jesus Cristo, Deus teu nome. Nos dê saúde, Senhor, espiritual. Dê saúde física. Nos dê sabedoria para não blasfemarmos com o teu Espírito. Quantas vezes nós blasfemamos, Senhor? Quantas vezes, Senhor? E é um pecado mortal. Nos perdoa pela nossa fraqueza, Pai. Por um dia que nós partimos, Senhor, nós estaremos junto contigo. E não sejamos acusados, Senhor, de uma gravidade dessa. Senhor, abençoa todos, o Senhor precisa de um milagre. Na área da saúde, o Senhor, seja um filho, a filha, um esposo, um parente, que precisa, Senhor, de cura. Precisa de um exame, o Senhor precisa de um... O Senhor, quantos estão tempos esperando um exame, uma prótese, uma cirurgia que saia, que o nosso sistema de saúde melhore. Que haja milagre, Senhor. Os que têm filho problemático, o Senhor, na droga, fazendo alguma coisa errada. O Senhor, o casamento que está em crise, Pai. O Senhor, que na vida financeira, o Senhor, não consegue, o Senhor, pagar suas contas. Tem um comércio, às vezes não dá certo. Não está vendendo, o Senhor, abre as portas. Aquela pessoa está precisando de um emprego e não achou. O que ganha é pouco, o Senhor, faça um milagre na vida dessa pessoa. Oh, Senhor, tantos milagres nós precisamos, Pai. Tantos milagres nós precisamos. Os que têm problemas mentais, o Senhor, como depressão. Oh, o Senhor, tem misericórdia dos deprimidos que perderam o sentido da vida, Jesus. Tem misericórdia, Pai. Oh, Senhor, que estão comprando ou vendendo alguma coisa. Os que estão agoniados, Senhor, com plano, Senhor, de cometer algum crime, livre em nome de Jesus. Dê sabedoria, Senhor. Que todos aceitem Jesus Cristo como Salvador. Que todos aceitem Jesus, o Senhor, como o único caminho. E que nós, o Senhor, não blasfemamos contra o Teu Espírito, negando a Ti, Jesus. É tudo que eu peço e agradeço, crendo no Teu milagre, Pai. Em nome de Jesus. Amém. Vamos orar o Pai Nosso? Oremos o Pai Nosso. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Porque vosso é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. O Senhor te abençoe e te guarde. O Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. O Senhor sobre ti levante o teu rosto e te dê a paz. E até a próxima, em nome de Jesus. Que Jesus te abençoe, irmão. Amém.